Era uma noite fria e chuvosa na cidade murada de Córdoba, um dos centros mais importantes da Espanha medieval. Sob o véu da escuridão, vigias patrulhavam as muralhas, protegendo o território que, por séculos, havia sido um marco do poder muçulmano na Península Ibérica. O que eles não sabiam era que um exército cristão avançava sorrateiramente, planejando um ataque surpresa que mudaria o curso da história. Em questão de horas, a cidade foi tomada, marcando mais uma vitória na Reconquista, um movimento que buscava restabelecer o domínio cristão na região. Este evento foi apenas uma entre muitos durante esse período turbulento, quando as cidades muçulmanas caíam uma a uma. No entanto, em meio ao avanço implacável, uma cidade resistiu: Granada. Granada tornou-se um símbolo de resistência, protegida pela sua localização estratégica e pelo imponente Palácio de Alhambra. Construído no alto de uma colina, Alhambra não era apenas uma fortaleza, mas também um refúgio de beleza arquitetônica e inovação tecnológica. Por 200 anos, a cidade permaneceu intocada, desafiando as investidas cristãs. Ao caminhar hoje pelos seus corredores e pátios, é impossível não se maravilhar com a riqueza dos detalhes. Mas o que realmente impressiona está escondido nas entranhas do palácio: uma rede engenhosa de sistemas hidráulicos, projetados para abastecer fontes ornamentais, jardins exuberantes, banhos termais e até mecanismos de aquecimento. Para entender como essa maravilha da engenharia foi possível, precisamos voltar no tempo e imaginar os desafios enfrentados pelos engenheiros de Alhambra. O palácio está localizado cerca de 200 metros acima do rio Darro, a principal fonte de água da região. A tarefa de levar água até o topo da colina parecia impossível. No entanto, a solução encontrada foi tão brilhante quanto ambiciosa. Os engenheiros identificaram um ponto do rio Darro, 6 quilômetros rio acima, que era consideravelmente mais elevado do que o palácio. Lá, construíram uma barragem e redirecionaram parte do fluxo para o chamado Canal Real, uma estrutura que percorria terrenos difíceis com uma inclinação precisa. Esse canal foi uma obra monumental por si só, mas sua função principal era apenas trazer água até a base do palácio. Dentro de Alhambra, a água desempenhava um papel crucial não apenas na funcionalidade, mas também na estética e no simbolismo. Os designers do palácio criaram fontes elegantes que lançavam jatos de água, banhos luxuosos com piso aquecido e até uma fonte que marcava as horas do dia, uma das características mais impressionantes de toda a Alhambra. Para gerar pressão suficiente para esses sistemas, os engenheiros cavaram uma piscina de armazenamento em uma área ainda mais alta do que o palácio. A água do Canal Real era canalizada para um poço profundo, onde uma roda d'água, acionada por animais, elevava a água até o reservatório superior. Essa piscina armazenava cerca de 400 metros cúbicos de água, garantindo um abastecimento constante, mesmo em períodos de seca. Com o sistema pressurizado, a água era distribuída por uma rede de canais subterrâneos que alimentavam diversas áreas do palácio. No coração de Alhambra, encontramos a famosa Fonte dos Leões, construída no século XIV. Essa fonte não era apenas decorativa, ela também funcionava como um relógio de água. A tigela central da fonte tinha 12 buracos posicionados em alturas diferentes, cada um conectado a um dos leões por meio de um intrincado sistema de tubulação. À medida que a tigela se enchia lentamente, a água atingia cada buraco em intervalos regulares, ativando os leões de hora em hora. Ao meio-dia, todos os leões jorravam água simultaneamente, marcando o ponto alto do dia. Após isso, um sifão interno reiniciava o sistema automaticamente e o processo recomeçava. Mas como isso era possível em uma época sem bombas modernas? A resposta está em cálculos precisos e no uso inteligente da gravidade e da pressão da água. O sifão, por exemplo, utilizava princípios simples para drenar a tigela completamente, criando uma vedação que permitia o reinício do ciclo. Além da fonte, os banhos termais de Alhambra eram outra prova da genialidade dos engenheiros. Esses banhos, frequentados por reis e diplomatas, eram divididos em salas frias, mornas e quentes, cada uma com uma função específica. A água quente era aquecida em uma caldeira de cobre e canalizada para os banhos, enquanto o vapor era direcionado para os pisos e paredes, criando um ambiente relaxante. Um detalhe interessante é que o teto dos banhos tinha aberturas em forma de estrelas que podiam ser ajustadas para controlar a quantidade de vapor na sala. Esse controle ambiental, combinado com o fluxo constante de água, fazia dos banhos um local de conforto e sofisticação incomparáveis. Outra função importante da água em Alhambra era o resfriamento. Granada é conhecida por seus verões escaldantes, mas a evaporação da água das fontes e piscinas criava um microclima mais fresco nos arredores do palácio.
Isso tornava Alhambra um oásis no meio de uma região árida e quente. Um dos últimos desafios enfrentados pelos engenheiros foi levar a água até o setor oeste do palácio, onde viviam os soldados. Em vez de usar rodas d'água tradicionais, eles desenvolveram um dispositivo inovador que aproveitava a força do redemoinho. Esse sistema conseguia levar a água sem a necessidade de energia externa, utilizando princípios de pressão e gravidade para mover a água 6 metros morro acima. Hoje, grande parte desses sistemas hidráulicos ainda funciona, um testemunho do brilhantismo e da visão dos engenheiros medievais. O Palácio de Alhambra não é apenas um marco da arquitetura islâmica, mas também uma celebração da engenhosidade humana. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente qual aspecto do sistema de água mais te impressionou. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.